Olá pessoal, eu sou o Tano Carvalho e esse é o canal Barril do Carvalho. No vídeo de hoje eu vou falar sobre alguns tipos de degustação. Se você está gostando desse conteúdo, já deixe seu like para o vídeo ser recomendado pelo YouTube. Mas afinal, o que é degustação? Basicamente, degustar é apreciar aromas e sabores fazendo relações entre mais de um elemento ou com as suas memórias, sejam elas gustativas, olfativas ou apenas lembranças de experiências diversas. Existem várias formas de degustar um vinho. A degustação, que é o termo mais amplo, ela pode ser uma harmonização, que é quando a gente degusta um vinho harmonizando com algum prato, ou seja, um almoço, um jantar, até mesmo uma sobremesa. Na harmonização, a gente tem que levar em consideração as características do vinho e do prato para que os sabores eles de fato se harmonizem. Por exemplo, se você quer harmonizar apreciando um vinho branco ou então um vinho tinto mais delicado, o ideal é optar por um prato mais leve, como por exemplo uma salada, um peixe. Com isso, os sabores eles não vão se contrapor e vão sim se harmonizar. Agora, se você quer um vinho mais robusto, com aromas e com um sabor mais marcante, ou então até mais rústico, o ideal é optar por pratos também mais encorpados. Por exemplo, carnes, molhos vermelhos, até mesmo um churrasco, que é tradição aqui no Rio Grande do Sul. Esse tipo de harmonização e de degustação é o tipo mais comum e a gente já faz isso praticamente de forma instintiva, eu diria. Deixando de lado a harmonização com pratos, na degustação solo existem alguns tipos mais tradicionais. A degustação horizontal, a degustação vertical, a degustação territorial, a degustação varietal e a degustação às cegas. Na horizontal, por exemplo, o apreciador ele experimenta vários vinhos diferentes, de uma mesma safra, estilo ou nível, mas de produtores diferentes. Já na degustação vertical, o apreciador ele degusta o mesmo vinho, obviamente de um único produtor, mas com safras diferentes. Pode ser qualquer tipo de vinho e quantas safras você quiser. É muito interessante para compreender a evolução do vinho na garrafa com o passar dos anos e a influência do terroir e das características climáticas no ano daquela safra. A degustação territorial também é bastante interessante. O propósito é descobrir como que um terroir influencia os próprios vinhos. Então ela é feita com vinhos da mesma região ou denominação de origem entre um território não muito grande. Por exemplo, a gente seleciona alguns rótulos do Vale dos Vinhedos aqui no Rio Grande do Sul, ou então da região de Mendoza, na Argentina. Na degustação varietal, ela permite estudar as diferenças de uma mesma casta de uva em relação ao terroir. Então você pode fazer, por exemplo, selecionando rótulos de Cabernet Sauvignon do Velho Mundo, da França, por exemplo, com um Cabernet Sauvignon do Novo Mundo, do Chile, por exemplo. Na degustação às cegas, as garrafas elas são cobertas geralmente com papel alumínio e a finalidade é avaliar o melhor vinho de forma imparcial, sem que a gente seja influenciado pelo nome do rótulo ou então pela fama do produtor. Dos tipos de degustação que eu mencionei anteriormente, vale lembrar que todas elas podem ser feitas às cegas. O importante em qualquer degustação é que você possa compartilhar informações com seus amigos, colegas ou confrades. O vinho ele deve servir como um elemento de união e essa troca de informações auxilia a perceber características que talvez a gente não percebesse numa degustação individual. Para a degustação de hoje, eu selecionei esses 3 rótulos que ficam na faixa de aproximadamente R$40. O objetivo dessa degustação é verificar quais são as semelhanças, diferenças e características que as regiões e os países têm em comum. Para iniciar a degustação, a gente seleciona 3 taças, como são 3 vinhos,
E agora eu vou servir um pouquinho de cada para a gente fazer e a gente ter as primeiras impressões, que é a impressão visual e a impressão olfativa. Então vamos lá, vou colocar um pouquinho do californiano. Nessa primeira servida é interessante a gente colocar 1 a 2 dedos no máximo. Agora eu vou para o chileno. E finalmente para o argentino. Assim começa a degustação. A gente já começa avaliando as diferenças de cores, os primeiros aromas. E deixa levar a degustação de forma bem descontraída. Esse é o importante para a gente tomar vinho de forma alegre e de forma a poder compartilhar essas informações e ficar aprendendo cada vez mais sobre vinho. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se tiverem alguma dúvida com relação à degustação, deixe o seu comentário aí no vídeo. E saúde, pessoal! Nos encontramos numa próxima.